A Bíblia Etíope é a Bíblia mais antiga, o exemplar mais antigo da Bíblia Etíope, que está completo em termos de Gênesis. Cópia do Apocalipse é do século XIV. Durante 60 anos monge etíope viveu no topo de penhasco guardando manuscrito, escrito em uma língua mais antiga que a maioria. Cópias sobreviventes do Novo Testamento. O manuscrito continha tantos segredos que ele nunca pregou a partir dele nunca o deixaram sair de sua cela. Os monges, ao que seu redor presumiam que seu segredo morreria, como ele. Mas na última noite de sua vida, como fôlego se esvaindo, ele finalmente falou. E as palavras que ele disse foram atribuídas a Cristo, palavras que o mundo exterior nunca deveria ter. Ouça, acorda e seus segredos para conseguir, no sagrado mosteiro de Debradamo, que fica no topo do cume plano de penhasco íngreme na região de Tigra, norte da Etiópia. Os monges tiveram que fabricar uma corda muito especial. No chão plano não há escadas, caminhos ou portas. A única maneira de subir é escalando uma corda de couro trançado emendada à mão por os próprios monges, pendurados contra rocha vulcânica exposta até uma altura de 15 mm. Os visitantes devem se arrastar em direção à entrada sobre um precipício assustador, porque os habitantes locais consideram esta área sagrada. É estritamente proibido às mulheres fazendo a escalada, nem sequer influente. Visitantes ou animais fêmeas são permitidos. Tocar na corda, uma regra que permaneceu intacta por mais de 1500 anos. Abate fez essa escalada uma vez em 1965. E aos 31 anos e nunca mais voltou a descer. A montanha o engoliu e ele a deixou ir, finalmente se acomodando em uma pequena pedra. Célula no topo. Com ele mantinha manuscrito escrito em gaiso sagrado. Língua lúgubre do Etíope. A Igreja Ortodoxa, uma língua semítica, intimamente relacionado ao aramaico antigo ou a língua que o próprio Cristo falava. As páginas de pergaminho eram mais antigas do que a maioria. Cópias sobreviventes do Novo Testamento. Porque o conteúdo era tão convincente, ele manteve o manuscrito estritamente para ele mesmo, jamais o demonstrando a estranhos, abstendo-se de pregar sobre isso e protegendo-o cuidadosamente dentro dele. Sala. Aqueles 60 anos de silêncio não foram sem pesar sobre ele. Eles o sobrecarregavam muito. Ombros e saúde mental. Ele passou por mais de 6 décadas acordando antes do sol, confinados dentro das mesmas paredes e ignorando as perguntas dos outros monges sobre o que ele estava escondendo. Mesmo quando acadêmicos visitantes escalaram o penhasco para ou tentarem fazer perguntas, ele os rejeitou, decepcionado. Essa era a estratégia dele. Ele sempre dava desculpas, projetando seus próprios problemas. A imagem de um velho tranquilo e comum, que não possuía nada de valor. Ele acreditava-se que um segredo era mais seguro quando ninguém o seguia. Acreditava-se que havia um segredo a ser guardado. Cânone bíblico ortodoxo etíope. Esse segredo é mais fácil de entender, enquanto o cânone protestante ocidental foi selado com 66 livros, e o cânone católico em 73, a tradição ortodoxa etíope. Preserva 81 livros, a maior coleção bíblica, cânone de qualquer denominação cristã sobre terra. Entre esses textos adicionais encontra-se o livro de Enoque, uma obra citada diretamente na carta do Novo Testamento de Jude, que descreve os observadores, anjos caídos que teriam descido no Monte Hermon, que teve participação em alterando permanentemente o curso da humanidade. História. Embora os estudiosos romanos removessem isso do canhão no século IV, os fiéis etíopes nunca o fizeram. No entanto, não é o livro de Enoque que contém Abba. Tecla está tremendo esta noite, irmão. Johannes, o monge que cuidava dele. Durante seus últimos dias, ele permanece em vigília. Dentro da cela, em frente a ele está Diácono Micael. Nenhum dos dois olhará para o livro estranho que repousava sobre o cobertor. Eles estão cheios de medo, sabendo que ele estava em seus momentos finais. E qualquer um além dele é um forasteiro, proibido ler o manuscrito. Em nenhuma circunstância, Johannes serviu de demonstração por 3 anos e nunca. Certa vez vi o velho abrir o texto na frente de outra pessoa. Ele tinha começado me pergunto se o manuscrito era simplesmente uma relíquia preservada por sua idade. Mas como a última noite do velho monge se prolonga, essa exposição dele se desfaz. Ele sabia que algo estava errado. Era uma visão assombrosa. Assistindo ao Diabete Ecli, a mão fraca retorna repetidamente ao pergaminho, tentando agarrar a capa dura, embora não lhe restasse nenhuma força. Dedos. Olhando para ele, Johannes começou, para entender que o livro era mais seguro que uma relíquia, uma barreira que segura de volta segredos perigosos. E assim como o velho monge surpreendentemente começou a ler.
Ao ler o texto em voz alta, ele descobriu um segredo. Um segredo sobre dias perdidos, dias que a Bíblia não explicou a mentira. Sobre a ressurreição de Cristo. O texto é chamado Mashafakadan no livro de O Pacto. E por 6 décadas abate. Guardo-o porque acreditava nisso. Preservo uma parte perdida da fé. Ela mesma, uma passagem do ensinamento de Cristo, que os historiadores tentaram apagar permanentemente. Uma dessas peças perdidas envolve aquilo a que os evangelhos ocidentais falharam. Para registrar a história da ressurreição, de acordo com a maioria dos textos entre a ressurreição e a ascensão lá, são 40 dias. E segundo a maioria das fontes a janela deve conter alguns dos os ensinamentos mais importantes do cristianismo. Afinal, um professor que está se aposentando gostaria de deixar o máximo de informações possível. E, no entanto, no Evangelho de Lucas, aqueles 40 dias deveriam ser para proporcionar. Relatos detalhados são apenas falados. É menos de uma dúzia de linhas. Cristo aparece, fala, abençoa seus apóstolos e acende sem mais nada entre os atos dos apóstolos acrescentam apenas um pouco mais observando o que ele falou aos seus discípulos sobre o reino de Deus durante aqueles 40 dias sem registrando uma única palavra do que ele disse. Mas de acordo com Mashafakadan, quando Cristo retornou após a crucificação, ele não voltou simplesmente para oferecer conforto. Ele também veio com instruções urgentes que ele precisava seguir. Realizado. De acordo com o texto, a primeira coisa que ele disse foi um aviso. Ele falou sobre o que estava por vir, sabendo que o movimento que ele iniciou era prestes a ser capturado e usado contra si. EMC, vocês são os filhos de seu pai. Diabo, você quer seguir os passados do seu pai. Desejos. O relatório final de 40 dias incluiu instruções como não construa templos de pedra, porque a pedra irá queda. Em vez disso, construa o templo dentro, o coração, porque só ele é o que perdura. O manuscrito o enquadra como um aviso direto contra o impreciso. Sistemas institucionais que dia ascenderem seu nome. Descreve algo religioso. Líderes que reinterpretariam propositalmente textos sagrados usando-os para enganar massas para acumular riqueza e poder. Fala de impérios carregando a cruz, como um estandarte militar durante o governo. Através do medo construindo monumentos no sofrimento das pessoas que estavam abaixo deles. A verdadeira fé, insiste, o texto nunca existiu. Destinado a pertencer à maquinária de energia alguma, o aviso não é verdadeiro. Sobre a pedra. A pedra é meramente a pau. Exemplo. O verdadeiro significado é uma advertência sobre qualquer coisa permanente o suficiente para ser capturado, qualquer coisa grandiosa o suficiente para ser herdado e qualquer coisa capaz de sobrevivendo ao espírito que a construiu. Ele ensinou seus discípulos a não construírem suas fé em algo que pode ser possuído. Em vez disso, deveriam incorporá-lo ao projeto. Algo que não pode ser aprendido, portanto, removendo a tentação do crente. Linha de visão. Na penumbra na cela, os lábios de Abatele continuavam se movendo. Johannes inclinou-se para mais perto, esforçando-se para captar as palavras. Mas antes do velho, continua, ela faz uma coisa terrivelmente claro. Este primeiro ensinamento sobre os 40 dias desaparecidos é o mais gentil dos 3 e aqueles depois são muito mais devastadores para o cristão moderno para ouvir os dois dentro. Cada alma, continua o velho inspirando levemente. Este segundo ensinamento soa menos como teologia e mais como um diagnóstico médico da alma humana. Cada pessoa, afirma o manuscrito, carrega 2 forças invisíveis dentro de si, o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não é uma transgressão comum. Ele se comporta como uma infecção entrando pela ganância, pelo desejo corrompido e por mentiras repetidas tantas vezes que o orador não consegue mais distingui-las da verdade. Uma vez instalado, ele endurece lentamente a pessoa de dentro para fora, transformando-a no que o manuscrito chama de túmulos ambulantes. São pessoas que continuam a viver por fora, comendo, trabalhando, dormindo e seguindo suas rotinas diárias como de costume, ignorando o fato de que algo essencial dentro delas já se calou e morreu. Embora essa frase esteja selada dentro dessas montanhas há quase 2000 anos. O que perturba Johannes é o quão familiar ela soa. Para ele, parece a descrição de pessoas que encontrou na vida real. Esses túmulos ambulantes com os quais ele é associado não são homens violentos ou vilões, mas pessoas comuns tão esvaziadas que nem sequer se lembram do dia exato em que a luz se apagou e começam a questionar o que é historicamente preciso. Jesus quer você diga essencial.
Ao contrário dos textos ocidentais que tratam a alma como um lugar onde os pecados são contabilizados e julgados, o manuscrito a descreve como um corpo físico com limitações físicas. Um corpo que pode adoecer gravemente sem nunca perceber que está doente. E novamente, ao contrário dos textos ocidentais que mencionam rituais como formas de expiar pecados, o manuscrito menciona o conhecimento como um meio. Ele descreve o conhecimento como uma consciência direta e imediata da verdade que cura a alma quando nada se interpõe entre o ser humano e o divino. Cristo, diz o texto, ensinou seus seguidores a guardarem suas próprias mentes como os séculos vigiam os portões de uma cidade, permanecendo alertas a cada pensamento que entra e sai, questionando o que é permitido entrar e o que deve ser rejeitado. Nesse momento, Abbatelei parou abruptamente. Ele estava à beira da próxima linha e se recusava a pronunciar as palavras em voz alta. Seus olhos percorrendo a sala como se estivesse avaliando se o jovem monge era forte o suficiente para suportar o que viria a seguir. Será que a igreja deveria existir? Os monges de Debra Damo acreditavam que a próxima frase era mais perigosa do que qualquer outra coisa no manuscrito. Era tão perigosa que, se tivesse circulado livremente pelo Império Romano no primeiro século, toda a estrutura da religião institucional poderia ter desmoronado em uma única geração. Enquanto a luz de uma vela trêmula, Abbatelei finalmente a pronuncia. O terceiro ensinamento afirma que o reino dos céus existe dentro de você, oculto no silêncio entre os pensamentos. Essa frase visa eliminar todos os intermediários do cristianismo moderno. Imagine o mundo como foi concebido pela primeira vez. Um mundo sem a influência material do cristianismo. Um mundo onde o acesso ao divino não fosse mais racionado e controlado. Um lugar onde os sacerdotes não detivessem mais as chaves dos templos. Uma comunidade cristã sem a necessidade de ofertas. E um povo que pudesse receber a salvação diretamente pelo Espírito Santo sem a necessidade de dinheiro. Um ensinamento que localiza o reino de Deus na mente humana e afirma que ele não é um mercado. Segundo essa doutrina, nenhuma torre é alta o suficiente para se interpor entre uma pessoa e aquilo que ela pode alcançar através da meditação. Ela também ensina que essas pessoas que conseguem atingir a divindade por meio da meditação são difíceis de serem governadas pelo medo, porque na verdade quem possui o espírito interior não teme o que está no mundo. Essa não é uma ideia totalmente estranha à tradição cristã em geral, visto que o Evangelho de Lucas também registra Jesus dizendo aos fariseus que o reino de Deus não vem pela observação e que não pode ser apontado para cá ou para lá porque já está dentro de nós. O Machafakadan não contradiz as Escrituras nesse ponto. Em vez disso, enfatiza um ensinamento que a igreja institucional consistentemente subestima. Mas por que, segundo Abbatei, foi precisamente por isso que o texto desapareceu do mundo? Desapareceu porque ameaçava toda uma economia construída sobre a gestão do medo cristão e do acesso espiritual. Remova o intermediário e a instituição perde sua razão de ser. O reino insiste, o texto não está em um edifício, nem em uma hierarquia, nem em uma cerimônia realizada corretamente pela autoridade competente. Em vez disso, está na fração de segundo de meditação silenciosa entre um pensamento e o seguinte acessível a um agricultor e a um imperador em condições exatamente iguais. Nesse momento, Johannes sente o chão de tudo em que foi criado para acreditar se abrir sob seus pés. Ele abre a boca para fazer uma pergunta, mas o velho levanta um dedo trêmulo. Há um terceiro ensinamento, e é aquele que o mosteiro mais temia, aquele que ele esperava levar para o túmulo. O engano nos corpos sagrados modernos. Ao ver quão fraco ele parecia, Johannes ofereceu-lhe água, mas ele recusou. Sua respiração está mais fraca agora, e a chama da vela diminuiu para um pequeno ponto alaranjado mal conseguindo conter a escuridão. Então Abate profere o aviso final, aquele que o mosteiro protegeu ao longo dos séculos. No texto, o Cristo ressuscitado revela aos seus discípulos algo sombrio sobre o futuro. Ele diz: a escuridão virá vestindo o seu rosto, se misturando perfeitamente como representante da própria santidade. Falará em seu nome, carregará seus símbolos, construirá monumentos em sua homenagem e citará seus ensinamentos tão perfeitamente quanto ele, enquanto silenciosamente destrói tudo o que ele originalmente representava.
Segundo Jesus, ele sabe que este é um aviso muito mais difícil de assimilar do que o de um simples vilão. Afinal, um vilão pode ser nomeado e combatido, mas um falso herói inconscientemente leva o crente a duvidar da própria fé na qual foi criado. Obriga-o a olhar para o símbolo acima do altar e perguntar se ele aponta para o ensinamento ou contra ele. O que o Mashafakadan descreve como a grande decepção nunca foi um único futuro governante com um trono e um nome. A grande decepção seria um sistema de instituições oculto por trás da imagem de Cristo, enquanto traz sua mensagem de dentro para fora, geração após geração tão gradualmente que as pessoas dentro dele não perceberiam a mudança de direção. Uma das únicas vezes que as Escrituras mencionam isso é no Novo Testamento. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve que os falsos apóstolos se disfarçam de servos de retidão, assim como Satanás se disfarça de anjo de luz. No Evangelho de Mateus, Jesus adverte explicitamente sobre aqueles que virão em seu nome realizando sinais e maravilhas, um grupo de pessoas que ele acabará por dizer que nunca conheceu. Em vez de o manuscrito conter as primeiras menções a essa preocupação, ele lança mais luz sobre o assunto, focando menos em falsos mestres específicos e mais no que acontece quando toda uma instituição se subverte. Não foi preciso ouvir a história 2 vezes para que Johannes entendesse naquele momento, porque aquele texto jamais deveria ser lido de forma superficial. Mas após a terceira advertência, uma pergunta pairou sobre a cela: se esses ensinamentos eram tão essenciais porque foram ocultados, e por que a igreja se esforçou tanto para enterrá-los? Ecos das Escrituras. A verdadeira natureza do Mashafakadan reside na tensão entre supressão e proteção. Em vez de apresentar uma versão rival da fé, o manuscrito serve como um forte eco de advertências já encontradas no Novo Testamento. Ele pressiona os mesmos pontos críticos que Jesus e seus discípulos identificaram há quase 2000 anos: a corrupção da liderança, a lenta decadência das instituições e o perigoso hábito de substituir uma fé viva por uma estrutura fria e herdada. As advertências do manuscrito sobre os ventos do erro refletem as preocupações presentes na primeira carta de João, que instrui os fiéis a testarem todo o espírito em vez de aceitarem toda alegação de autoridade divina sem questionar. Até mesmo o foco do manuscrito no silêncio interior encontra suas raízes nos evangelhos tradicionais. Reflete os momentos em que Jesus se retirava das multidões para orar sozinho, ensinando que a verdadeira fé começa no coração e não em demonstrações públicas. Assim como Jesus reservou suas críticas mais severas para os líderes religiosos que se apresentavam de forma impecável, negligenciando a justiça e a honestidade, o Mashafakadan mira a mesma corrupção interna. É claro que nenhum desses paralelos estabelece quando o manuscrito foi escrito nem confirma a origem de seus ensinamentos. Os historiadores abordam esses textos com cautela, separando a teologia da comprovação e tratando a semelhança como uma questão e não como uma resposta. E até hoje, diversas perguntas ainda surgem a respeito disso tudo. Como um ensinamento vivo sobrevive à sua própria institucionalização? Como reconhecer a verdade quando todas as vozes concorrentes reivindicam a mesma autoridade divina? Como evitar que a fé se torne, com o tempo, primordialmente uma questão de preservação do poder? Pergunta de um viajante curioso da França. Essas perguntas eventualmente atraíram estrangeiros ao mosteiro mais inacessível da Etiópia. Atraíram homens dispostos a escalar cordas e atravessar terrenos impossíveis para vislumbrar o que ali permanecera oculto por séculos. Um deles era um acadêmico francês que chegaria mais perto do que quase qualquer outro antes dele de compreender o que a Etiópia vinha protegendo durante todo esse tempo. No final da década de 1990, Jacques Mercier, distinto etnólogo francês da Centre National Deer Research Scientific, recebeu um privilégio que poucos estrangeiros em tempos recentes haviam recebido. As autoridades etíopes colocaram os evangelhos de Germa em suas mãos, preparando o terreno para uma descoberta que desafiaria fundamentalmente a compreensão ocidental da história cristã. Os evangelhos de Germa são mais do que meras escrituras. São manuscritos cristãos ricamente ilustrados, contendo cenas bíblicas desenhadas à mão diretamente em pergaminho. Por séculos, esses livros permaneceram ocultos nas terras altas do norte da Etiópia, protegidos pela tradição e pela geografia remota da região.
Quando a ciência moderna finalmente interveio, a datação por carbono revelou uma verdade surpreendente: os manuscritos datam de entre 330 e 650 d.C. Isso faz com que estejam entre os textos cristãos ilustrados mais antigos que sobreviveram, antecedendo o mundialmente famoso Livro de Kells em cerca de 300 anos. Para se ter uma ideia da dimensão dessa lacuna, trata-se da distância entre o nosso mundo moderno e o início do século XVII. O cenário do encontro de Mercier era de profundo silêncio e antiguidade. Dentro de uma sala escura de um mosteiro nas terras altas da Etiópia, rodeado pelo aroma de pergaminho antigo e cera de vela derretida. Mercier estava diante de um mistério. Ele havia viajado até lá como cientista, encarregado de datar e verificar a obra. No entanto, os evangelhos não lhe permitiram manter-se como um profissional imparcial. Ao folhear as páginas iluminadas, percebeu que estava diante de um objeto que, segundo a rígida cronologia da história da Igreja Ocidental, simplesmente não deveria existir. As próprias instituições acadêmicas que Mercier havia citado durante décadas, de repente, pareceram jovens e inexperientes em comparação com a antiguidade que repousava em suas mãos. Essa revelação trouxe consigo uma sensação que outros estudiosos que se depararam com fragmentos da tradição etíope, como o Machafa Kadan, descreveram como vertigem. É a sensação de desorientação que ocorre quando os alicerces da nossa visão de mundo se alteram sem aviso prévio. Para os acadêmicos ocidentais, os evangelhos germânicos representaram uma mudança tectônica na história, comprovando que uma sofisticada cultura cristã artística floresceu na África muito antes de muitas das tradições mais famosas da Europa sequer serem concebidas. Havia, no entanto, uma diferença gritante entre o acadêmico e o guardião desses segredos. Enquanto Mercier sentia a emoção de uma descoberta, ele era, em última análise, um visitante. Para Abate Ekla, o monge que vivia nessa realidade desde 1965, essa vertigem não era uma sensação acadêmica passageira. Era um modo de vida. Quando o trabalho de Mercier terminou, ele pôde guardar suas anotações e retornar ao conforto da história estabelecida do mundo ocidental. Ele pôde deixar para trás o silêncio das terras altas e retornar a um mundo que permanecia em grande parte ignorante da verdadeira profundidade da antiga herança da Etiópia. Mercier partiu com uma descoberta, mas os monges permaneceram continuando sua vigília sobre uma história que o resto do mundo estava apenas começando a compreender. Mas Abate nunca teve essa opção. Desde o momento em que fez aquela escalada de corda em 1965 e escolheu não descer, ele viveu permanentemente dentro da vertigem. Por quê? Talvez porque ele tenha percebido que a coisa mais perigosa nessas terras altas talvez não fosse o manuscrito afinal. Talvez fosse o que repousava sob a pedra diretamente sob seus pés. O que dorme sob a montanha. Por quase 3.000 anos, a Etiópia conta uma história que o resto do mundo acha difícil de acreditar. Dizem que a famosa Arca da Aliança, um objeto bíblico muito especial e poderoso, não está perdida. Afirmam que ela está guardada neste exato momento dentro de uma pequena casa chamada Capela da Tábua, em uma cidade antiga. A história está registrada nos próprios livros de história da Etiópia. Contam que há muito tempo a rainha de Sabá viajou para encontrar o sábio rei Salomão. Eles tiveram um filho chamado Menelik. Quando Menelik cresceu e visitou seu pai Salomão, pediu-lhe que ficasse e se tornasse o próximo rei de Israel. Menelik recusou, pois queria voltar para a Etiópia, mas não voltou de mãos vazias. Ele e seus amigos levaram a arca verdadeira do templo, deixaram uma falsa em seu lugar para que ninguém percebesse e levaram o verdadeiro tesouro para o sul, para a África. Agora, se analisarmos como a Bíblia fala sobre essa arca, parece algo muito tecnológico. Diz que fogo caiu do céu perto dela e que quando um exército a carregou, seus inimigos se assustaram e fugiram. Há até uma história sobre um homem que estendeu a mão para tocar a arca e impedi-la de cair e morreu instantaneamente, quase como tocar um fio elétrico desencapado. Se analisarmos sob uma perspectiva científica, parece mais que a arca possuía energia física como uma bateria ou uma máquina do que simplesmente um milagre. Há ainda outro aspecto curioso da história na Etiópia. Apenas uma pessoa tem permissão para se aproximar da arca. Ele é chamado de guardião.
Uma vez escolhido, ele entra na capela e nunca mais sai dela pelo resto da vida. Por centenas de anos, esses guardiões adoecem da mesma maneira. Perdem a visão. Sua pele fica pálida e danificada e morrem jovens. Uma pessoa a adoecer pode ser um erro, mas muitos homens contraindo a mesma doença ao longo de centenas de anos faz parecer ciência. É como se a caixa emitisse um calor invisível que fere qualquer um que fique perto demais por muito tempo. Mesmo sendo perigosa, muitas pessoas tentaram encontrá-la. Há muito tempo, bravos cavaleiros conhecidos como templários viajaram para a Etiópia em busca de algo. Permaneceram por um tempo e gravaram seus símbolos secretos nas paredes de grandes igrejas de pedra, mas nunca levaram a caixa para casa. O que quer que tenham encontrado, decidiram deixar exatamente onde estava. A Etiópia também demonstrou muita coragem quando grandes potências tentaram dominar a África. Em 1896, o exército etíope fez algo inesperado. Derrotou um enorme exército europeu. A maioria das pessoas considerou apenas um plano inteligente, mas muitos etíopes sentiram que era algo mais. Eles sentiam que o país estava protegendo a arca, e em troca, a arca usava seu poder misterioso para proteger o país. Abate acreditava que o manuscrito e a arca protegiam a mesma verdade oculta revelada por duas perspectivas diferentes e acreditava que uma delas estava prestes a escapar de suas mãos. Igrejas esculpidas no coração. De todos os lugares que Abate guardava na memória, Laibela permanecia o mais vívido apesar de tê-la visitado apenas uma vez, aos 29 anos. Estar diante de Labela é testemunhar um local que parece não ter sido construído. É como se a própria terra tivesse se aberto para revelar que essas grandiosas estruturas sempre estiveram ali à espera. As 11 igrejas do rei Lá representavam uma inversão de tudo o que o mundo entendia sobre arquitetura. Elas não foram construídas de baixo para cima com pedra e argamassa. Em vez disso, foram esculpidas de cima para baixo, escavadas na rocha vulcânica sólida, um golpe de martelo de cada vez. Cada parede, coluna e câmara interna emergiu somente porque a rocha circundante foi meticulosamente removida. Nesse processo subtrativo não havia espaço para erros. Um único cálculo equivocado teria arruinado toda a construção sem possibilidade de correção, porque não há emendas juntas ou argamassa. Cada igreja permanece como uma peça única e contínua da própria montanha da qual nasceu. Essa façanha da engenharia continua a intrigar os especialistas modernos em estruturas. Ao analisar as ferramentas e técnicas disponíveis no século XII, a afirmação tradicional de que todas as 11 igrejas foram concluídas durante o reinado de 24 anos de um único rei parece impossível. O enorme volume de trabalho necessário foi comparado à construção simultânea de várias catedrais góticas feitas à mão, utilizando rocha sólida em vez de pedras pré-fabricadas. Ainda mais misteriosa é a questão do material desaparecido. Escavar a rocha matriz desloca milhões de toneladas de basalto sólido. No entanto, a paisagem circundante não revela campos de detritos, montes de rejeitos ou cicatrizes de pedreira suficientemente grandes para justificar o enorme volume de pedra que ali deveria estar. Os edifícios existem em sua forma física inegável. Contudo, a pedra que substituíram parece ter desaparecido. Os monges das terras altas, há muito tempo, possuem uma explicação que une o físico e o divino. A tradição conta que, enquanto os homens trabalhavam durante o dia, anjos desciam à noite para continuar a obra. Esses construtores celestiais supostamente usavam instrumentos que se moviam através da pedra sem resistência, completando o que as mãos humanas jamais poderiam terminar na escuridão. Vista sob uma perspectiva mais analítica, essa lenda sugere a preservação da memória de uma tecnologia, ferramentas ou métodos perdidos, capazes de cortar ou deslocar pedra em uma escala e velocidade que o ferro do século XII jamais conseguiria alcançar. Aponta para uma lacuna no conhecimento arqueológico, insinuando uma ciência sofisticada que a história ainda não explicou. A mais magnífica dessas estruturas, a Beta Orgis ou Igreja de São Jorge, mergulha 9 metros diretamente na terra na forma de uma cruz grega perfeita. Seu teto se alinha com o solo circundante, permanecendo oculto até que se esteja diretamente em sua borda.
Sob esse complexo encontra-se uma rede de túneis completamente escuros, onde os candidatos ao sacerdócio outrora navegavam em total isolamento, guiados apenas pelo som distante de cânticos. Essa arquitetura serve como uma manifestação física da sabedoria, encontrada no Mashafakadan, e um lembrete de que para alcançar a luz é preciso primeiro estar disposto a descer à escuridão. A mão de Abate desliza pelas páginas abertas enquanto ele fala. Ele diz baixinho que o segredo mais profundo da Etiópia não está gravado em nenhuma rocha, ele corre nas veias. Porque a Etiópia preservou o que o resto do mundo perdeu. Jacques Mercer se perguntou como os livros antigos da Etiópia sobreviveram a 2000 anos de história. A resposta estava na paisagem. Mosteiros como o de Debra Damo, construídos no topo de penhascos íngremes acessíveis apenas por corda, e os de Tanakuro, escondidos nas águas das ilhas, foram projetados para serem inacessíveis. Esse isolamento servia como um sistema de segurança natural, protegendo o passado dos perigos do mundo exterior. Atrás dessas paredes de pedra, os monges viviam como bibliotecas humanas. Sem máquinas de impressão, eles copiavam cada página à mão. Uma única Bíblia podia levar anos de trabalho meticuloso. Como esses homens consideravam seu trabalho um ato de devoção, preservaram textos que haviam desaparecido em outros lugares. Suas bibliotecas sobreviveram às guerras religiosas e aos concílios que remodelaram o restante do mundo cristão, incluindo o Concílio de Nica em 325 d.C. A Igreja Etíope cresceu em isolamento longe da influência de Roma ou Constantinopla. Desde o século IV, quando um estudioso chamado Fumênio levou o cristianismo ao reino de Axum, a Igreja seguiu seu próprio caminho. Ela evitou as disputas políticas do mundo bizantino, mantendo-se fiel às tradições originais que recebeu. Consequentemente, a Etiópia manteve práticas ancestrais que outros povos abandonaram há muito tempo. Eles ainda observam o sábado e seguem as leis alimentares do livro de Levítico. Mais importante ainda, sua Bíblia contém 81 livros, incluindo muitos escritos antigos que a Igreja Ocidental descartou no século V. Nas Terras Altas, esses livros perdidos nunca estiveram realmente perdidos. Proteger esses segredos significava que todos os manuscritos à vista de todos estavam efetivamente trancados e inacessíveis a estranhos. Nenhuma chave de ferro era necessária para guardar esses segredos. A própria língua era a barreira. Embora os historiadores estudem esses textos em busca de precisão, eles concordam em um ponto. A Etiópia possui a coleção mais completa de escritos cristãos primitivos do mundo. Esses livros sobreviveram porque gerações de homens em penhascos isolados decidiram que uma vida de silêncio era um preço justo a pagar para manter a história viva. Mercier percebeu que os estudiosos viajavam até essas alturas perigosas porque era o único lugar onde o registro do mundo cristão primitivo permanecia intacto. No ar rarefeito da montanha, esses escritos do passado eram mais importantes para os monges do que a própria teologia. Porque esses manuscritos importam além da fé. Livros antigos têm um valor que não tem nada a ver com o fato de uma pessoa seguir ou não sua mensagem espiritual. Para historiadores e cientistas, esses documentos são fontes primárias. Eles servem como evidência direta de como as pessoas no passado pensavam do que tinham medo e como suas ideias se desenvolveram. Para desvendar os segredos desses livros, especialistas utilizam diversos métodos científicos. Alguns estudam o estilo da caligrafia para determinar quando foi escrito. Outros examinam a pele de animal usada nas páginas, observando sua espessura e os padrões de pelos ainda visíveis na superfície. Usando luzes infravermelhas especiais, os cientistas conseguem até mesmo ver palavras que foram apagadas ou reescritas há centenas de anos. Eles também testam os componentes químicos da tinta para verificar se correspondem a outras amostras do mesmo período. Na Etiópia, esses testes científicos produziram resultados incríveis. Em 2010, a datação por carbono dos evangelhos de Germa provou que esses livros eram muito mais antigos do que se imaginava. Essa descoberta mostrou que a Etiópia não era apenas um lugar remoto à margem do mundo cristão, mas sim o seu centro. A Etiópia estava criando e preservando textos importantes ao mesmo tempo em que a religião começava a se formar no resto do mundo. Mesmo quando as afirmações de um livro não podem ser comprovadas, ele ainda é muito importante,
Por exemplo, se um livro foi escrito no século VI, mas afirma ser do século I, e ele ainda nos diz exatamente o que as pessoas do século VI se acreditavam e valorizavam. Isso nos dá uma visão clara do mundo deles e do que eles tentavam proteger. Esse tipo de informação é inestimável para qualquer pessoa que estude história da humanidade. Acadêmicos como Jack Mercer perceberam que esses manuscritos eram mais do que simples objetos antigos. Eles eram as chaves para a compreensão de uma parte perdida do mundo. Ao estudá-los com a ciência moderna, podemos vislumbrar uma história quase esquecida. Mesmo o nível de proteção mantido ao longo de 6 décadas por um único guardião e presumivelmente por séculos antes dele, é em si um fato histórico que merece ser examinado. Algo nesse manuscrito fez com que as pessoas que o guardavam o tratassem de forma diferente de tudo mais que preservavam. Se esse algo é seu conteúdo volátil, sua origem alegada, suas implicações teológicas ou alguma combinação dos três é uma questão que o manuscrito agora leva montanha abaixo com Yohannes. A Etiópia tem a vontade. Na versão do cristianismo herdada pelo mundo ocidental, a história termina de forma concisa com a ressurreição e ascensão. Qualquer sugestão de uma linhagem biológica sobrevivente é geralmente descartada como irrelevante ou herética. A Etiópia, no entanto, manteve uma narrativa diferente e construiu toda uma civilização sobre ela. A dinastia salomônica governou a Etiópia por quase 3.000 anos desde o século X a.C., até 1974, quando o imperador Haile Selassie foi deposto em um golpe militar. Os títulos de Selassie, leão conquistador da tribo de Judá, eleito de Deus e rei dos reis, não eram meramente cerimoniais. Eram reivindicações genealógicas rígidas. Ele traçava sua linhagem real ininterrupta até a união do rei Salomão e da rainha de Sabá, e relegava Salomão à casa de Davi. Essa linhagem apresenta um fato teológico que o Ocidente frequentemente ignora. Se a Virgem Maria descendia da casa de Davi, e a linhagem real etíope preservou essa mesma ancestralidade por 3 milênios, então a conexão passa do espiritual para o familiar. Nessa perspectiva, a Etiópia não se limitou a adotar uma fé. Compartilhava a linhagem biológica da qual essa fé emergiu. A ciência moderna tornou difícil descartar completamente essas afirmações. Estudos genômicos identificaram marcadores genéticos levitas antigos em populações etíopes específicas datando de aproximadamente 3.000 anos atrás. Isso coincide com o período exato em que o Quebra-Nagast descreve o filho de Salomão retornando à Etiópia. Trata-se de movimentos de pessoas carregando assinaturas genéticas do antigo Israel diretamente para o chifre da África. Essa história explica por que o cristianismo etíope manteve práticas que outros ramos da fé abandonaram. O sábado, a circuncisão no 8º dia, e as restrições alimentares do livro de Levítico nunca foram reformas ou adições posteriores. Em vez disso, eram continuidades hábitos mantidos por uma família por tanto tempo que as razões originais se diluíram em simples herança. Nos recônditos mais tranquilos da igreja, uma questão mais radical permanece. Tradições de todo o mundo antigo há muito sussurram sobre um mestre que não morreu na crucificação, mas desapareceu. Visto mais tarde em carne e osso como um homem que viajou muito além do alcance da autoridade romana. Suponhamos que um homem assim precisasse de um refúgio, um lugar defendido por uma linhagem real que compartilhasse exatamente o mesmo sangue e estivesse completamente fora do alcance militar de Roma. As terras altas da Etiópia, nesse caso, oferecem uma justificativa convincente. As tradições orais locais ainda falam de uma figura misteriosa que chegou do norte em tempos antigos. Ele era um curandeiro e um professor diferente de qualquer outro que as comunidades isoladas já tivessem visto. Nessas histórias ele não é chamado de Jesus, mas sim de o Mestre Justo. Embora nenhum historiador estrangeiro tenha confirmado sua identidade. O ditado que sobrevive na tradição etíope carrega uma profunda verdade. O Ocidente pode ter a água, mas a Etiópia tem o poço. Os olhos de Abate estão fechados agora. Antigas orações gaélicas deslizam silenciosamente por seus lábios. Ele repete a frase mais uma vez, desta vez mais lentamente. E como se soubesse que seu companheiro monge estava prestes a perguntar algo, ele abriu os olhos. E naquele instante, Yohannes finalmente faz a pergunta que o atormentava. Por que agora?
Por que quebrar 60 anos de silêncio esta noite? Tempo predito nas Escrituras. Porque o velho sussurra, este é o momento exato para o qual os ensinamentos foram escritos. O Mashafakadan descreve nossa era moderna como um tempo de teias de ilusão. Escrito há quase 2000 anos, o texto prevê um mundo onde todos estão conectados, mas a verdade está ausente. Descreve um lugar onde as pessoas conversam a grandes distâncias sem nunca se encontrarem, e onde imagens falsas circulam mais rápido do que os fatos. Nesse mundo, uma versão construída da realidade compete com a verdadeira pela nossa atenção. Para Abate, essa era uma descrição perfeita dos dias atuais. Os monges acreditam que este manuscrito nunca foi destinado ao passado. Era uma mensagem dirigida a um futuro específico que só seria reconhecido quando essas teias de ilusão se tornassem claras. Todas as gerações anteriores que acharam o texto confuso simplesmente não eram o público-alvo pretendido. O livro estava à espera da primeira geração que leria aquelas palavras e sentiria sem qualquer explicação exatamente o que elas significavam. Abate acreditava ter vivido o suficiente para ser esse leitor e que os jovens monges ao seu lado eram a ponte para levar o segredo adiante. Para corroborar sua afirmação, ele voltou no tempo e falou sobre outra situação. No ano de 325 DGC, o Concílio de Nica decidiu o que o mundo cristão lembraria e o que esqueceria. Eles removeram muitos livros da Bíblia porque descreviam uma fé que ia contra e não precisava de um império ou de uma hierarquia religiosa para guiá-la. Esses livros perdidos falavam de uma relação direta entre os humanos e o divino, e o Mashafakadan foi mantido oculto, porque explicava exatamente por que os outros textos foram suprimidos. O manuscrito também contém passagens que soam como um livro didático de ciências. Ele fala de som e vibração como forças que podem mover matéria sólida. Quando lidas em conjunto com o mistério das igrejas de lá, as lendas de anjos esculpindo pedra à noite começam a soar como a descrição de uma tecnologia perdida. Descreve um método de moldar o mundo que outrora foi compreendido e praticado e depois esquecido tão completamente que agora parece um milagre. Agora, no alto do penhasco, o homem que guardava esses segredos está quase sem tempo. A vela na pequena cela de pedra está quase apagada. Johannes consegue ouvir a respiração curta e ruidosa no peito do velho monge e o rosto do diácono Micaelo está molhado de lágrimas. Abate repousa, uma mão trêmula sobre as páginas antigas, as pontas dos dedos ainda manchadas com a tinta de uma vida inteira dedicada a copiar a palavra. Em seus momentos finais, ele não lhes dá uma lista de instruções nem lhes diz em quem confiar. Ele apenas olha para os dois jovens a quem acabara de entregar o único segredo que passou a vida inteira tentando proteger. O que quer que aconteça com a antiga história agora acontecerá por meio deles. O velho fecha os olhos e o peso enorme que carregou sozinho por 60 anos passa num único suspiro, silencioso para o próximo par de mãos. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.